Fala pessoal, tudo certo? Gravando mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje a gente vai participar de uma tag muito legal, que é uma tag muito tradicional que acontece na comunidade de colecionadores de vinil, que é a tag do vinil, a Vinyl Tag 2025, e a gente vai estar agora respondendo as 20 questões dessa tag. Eu sou o Douglas e você está no canal Garden of Metal. Então pessoal, a Vinyl Tag corresponde a um questionário de 20 perguntas que é feita todo ano, no início do ano. Essa Vinyl Tag de 2025 ela meio que teve uma queimada de largada, que ela começou em dezembro de 2024. Com isso acho que teve algumas questões que não foram bem elaboradas ou cuidadas, como por exemplo a segunda questão, que eu vou falar em breve. E então a gente vai falar agora, vai responder as 20 questões da Vinyl Tag 2025. A primeira pergunta da Vinyl Tag 2025 diz assim: qual foi a melhor compra de 2024? Bom, a melhor compra para mim, eu tive várias compras, felizmente, comprar box do AC/DC, dos Stratovarius, enfim, muita coisa legal, mas uma compra que realmente impactou, que eu já falei desde o início, que quando ela chegou, que eu acho que seria a melhor compra de 2024, foi uma compra que eu fiz na iMusic, que chegou no dia 1º de fevereiro aqui em casa. Foi uma compra que eu fiz em janeiro, e eu meio que estava alheio ao que estava acontecendo com os problemas de importação, com a iMusic, tinha vários produtos que estavam sendo taxados de forma até abusiva, estavam parados há vários meses na aduana brasileira, e eu estava alheio a isso. Eu acabei adquirindo 3 LPs, um duplo e 2 simples, todos em splatter, que são aqueles coloridos bem legais, né? E por exemplo, os LPs simples eu cheguei a pagar em torno de R$80, estava um preço super baixo e grandes álbuns, então eu acho que foi a melhor compra. Chegou super rápido aqui, felizmente a compra não foi taxada, então eu vou estar mostrando esses LPs aqui. O duplo é esse do Bruce Dickinson, Accident of Birth. Vou mostrar aqui o LP, os dois são iguais, mas essa compra aqui com certeza foi muito bacana, muito lindo o vinil, né? Também adquiri o do Halloween, o Keeper 1, que também veio numa coloração muito bonita, mostrando aqui para vocês. E para fechar essa compra veio também um álbum do Saxon, o Crusader, que também vem em splatter, também outro disco muito bonito, traz um efeito muito legal, né, ao colocar ele no aparelho para tocar. Então essa foi a minha compra favorita em 2024, os 3 discos que eu comprei na iMusic. Foi a única compra que eu fiz na iMusic esse ano, né? Depois teve vários problemas aí, né? Então, pra mim, essa foi a melhor compra de 2024. Bom, como eu já tinha dado um spoiler anteriormente, pra mim, a segunda questão da Vinyl Tag tá errada, que ela pergunta assim: 50 anos depois, o melhor álbum de 1974. Só que assim, nós estamos em 2025, então o correto seria o melhor álbum de 1975, pois de 1974 já respondemos na Vinyl Tag do ano passado, certo? Então, até vou falar aqui, né, para o pessoal que por um acaso queira acompanhar as outras edições que eu participei da Vinyl Tag. Essa é a terceira Vinyl Tag que eu respondo, e tem uma playlist própria de tags aqui do canal, então você pode acessar indo nessa playlist. Então, no ano passado eu falei de 1974, então aqui eu vou meio que dar uma corrigida e vou mostrar
o melhor álbum, ou um dos melhores álbuns que foram lançados em 1975, e eu vou mostrar essa grande obra aqui do Deep Purple, o Como Testo the Band, o único álbum que conta com o guitarrista Tommy Bolin. O álbum é muito bom e vale a pena ser conferido. Então esse é um grande álbum que está completando 50 anos. A terceira questão da Vinyl Tag diz assim: um álbum que define um gênero. Eu já poderia ter usado o Keeper 1 do Halloween para definir um gênero, né, que é o Power Metal melódico. Aqui eu vou utilizar um outro álbum para mostrar, que é o álbum de estreia do Black Sabbath, o auto-intitulado. Esse aqui com certeza redefiniu a história da música, né, considerado por muitos o marco zero do heavy metal, e é uma obra incrível do Black Sabbath. A quarta questão diz assim: qual é a melhor banda do seu país de origem? Como eu sou brasileiro, eu vou falar de uma banda que eu curto muito, tem várias, mas acho que a principal, pelo menos no meu gosto, é o Angra. Eu estou mostrando aqui o Cycles of Pain. Para mim não é o melhor álbum. Eu tenho o Angels Cry aqui em vinil, mas eu vou utilizar ele para mostrar numa próxima pergunta. Então, para mim, a melhor banda de metal do Brasil é o Angra. Claro que tem outras grandes bandas como Sepultura, Dr. Sim, enfim, tem muita coisa boa, né? Mas para mim a banda assim que mais me marcou até hoje foi o Angra. A quinta questão diz assim: um artista que você sente muita falta. Tem vários também, como a gente comentou do Angra, tem o André Matos, o Mário Linhares, né? Só para citar alguns aqui no Brasil. Tem muitos artistas que já nos deixaram, que fizeram uma obra fantástica, mas eu vou citar em particular um que eu acho que ele faz muita falta para todo o heavy metal, e eu estou falando do Ronnie James Dio, grande voz do metal. A sexta questão pede para você mostrar o melhor álbum ao vivo da sua coleção, e esse aqui eu não tenho dúvida nenhuma em mostrar o Live After Death do Iron Maiden, o primeiro álbum ao vivo mesmo. Eles tinham um EP lá do Japão de 1981, mas esse aqui é um LP duplo, e aqui o Iron está na melhor forma, na minha opinião, né? O auge da carreira do Iron. Então esse álbum aqui é imperdível, sem contar que tem uma capa fantástica. Iron Maiden Live After Death. A sétima pergunta é meio inusitada. Ela diz assim: sua parceira terminou, que disco você ouviria? Bom, em primeiro lugar, para falar aí para as mulheres, né? Eu estou atualmente em carreira solo, mas já passei por términos, então eu acho que não dá para dizer especificamente, porque tem términos que você fica muito triste, outros você meio que dá graças a Deus que terminou, né? Então eu acho que vai depender muito de cada situação. Então teriam algumas situações, acho que vai depender muito do momento, mas de repente uma música, um álbum para ouvir para te deixar um pouquinho mais otimista, eu acho que seria o Journey, o Escape, né? Escutar aí a grande faixa do álbum, né? Don't Stop Believing, né? Meio motivacional aí. Ou às vezes você vai querer ouvir algo um pouquinho mais pesado, né? O Master of Puppets. A oitava questão pergunta: qual o melhor som de bateria em um álbum? Também aqui fica muito difícil. Ao longo da história tivemos grandes bateristas, mas eu vou escolher um álbum que sempre me impressionou, os primeiros segundos da bateria de uma música. E eu estou falando do Judas Priest, o Painkiller. Acho esse álbum maravilhoso, e essa linha de bateria, principalmente da Painkiller, é excelente. A nona questão: artista favorito que é membro de duas ou mais bandas. Então aqui eu vou mostrar alguém que já nos deixou, uma grande figura, que foi membro de grandes bandas, e eu estou falando do André Matos. E aqui para representar eu vou mostrar os dois primeiros trabalhos dele no Viper, né? André Matos, para quem não sabe, né, porventura, foi membro das bandas Viper, Angra, Xamã, fez parte do Virgo, participou do Avantasia, do Tobias Sammet, teve carreira solo aí com 3 álbuns, enfim, uma carreira muito bonita, né? Grandes trabalhos, grandes músicas, né, que ele compôs e interpretou.
Então, o marco zero dele, o primeiro álbum foi o Soldiers of Sunrise, de 1987. Essa é uma versão splatter, muito bonita, né? Inclusive esses dois álbuns do Viper, eu tenho também a versão original. E aqui o Theater of Fate, eu tenho essa versão que foi lançada ano passado, que é um Picture Disc. Um álbum muito bonito, essa versão incrível aqui. Então esse álbum aqui é excelente. Aqui o André Matos trouxe a sua primeira composição ao público, né, a faixa Moonlight, que fecha o álbum, e é um material sensacional. Então para você que curte, então esse aqui vale muito a pena aí para quem é fã de heavy metal, para quem é fã de power metal melódico. Esse é um grande álbum. O André Matos, com certeza, é um cara que deixou um legado incrível. A 10ª questão pergunta Beatles ou Stones? E eu vou ter que empatar aqui. Primeiro que eu não ouço tanto assim essas bandas, e eu tenho apenas um título de cada banda. Então para mim fica bem difícil pontuar qual que seria melhor, né, ou qual que eu tenho preferência. Eu tenho apenas um CD dos Beatles, que é o álbum Revolver, e eu tenho apenas um DVD do Rolling Stones, o The Stones in the Park. Material aqui muito legal também. Então as duas bandas acho que são muito importantes para a história da música, para a história do rock. Então eu realmente empato. Talvez eu tenderia um pouquinho mais para os Stones, que são mais aí próximo do som que eu escuto, né? Que eu sou fã de música mais pesada. Então acho que os Stones estariam um pouquinho mais próximo aí do som que eu escuto. Mas ainda assim eu acho bem difícil pontuar qual das duas seria melhor. A 11ª questão é uma pergunta bem inusitada, né? Você encontrou um saco de erva. Qual disco vai ouvir? Bom, em primeiro lugar eu quero deixar bem claro que eu não utilizo esse tipo de substância. Não tenho nada contra quem utilize, mas eu realmente não faço uso. Então eu vou tentar adaptar um pouco a minha realidade, que seria, digamos assim, abrir uma cerveja, sentar no meu sofá e curtir um disco. Então eu acho que um álbum que eu utilizaria para demonstrar isso, tem vários outros, mas seria o do Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Eu acho um álbum bem bacana aí dos anos 80. Pink Floyd tem duas grandes faixas que eu curto muito, né, que é Learning to Fly e On the Turning Away. Acho muito bacana essas músicas. Então esse com certeza seria um álbum aí para relaxar, né, para escutar de forma relaxada. Estou adaptando aqui a minha forma de viver, vamos dizer assim. 12ª questão diz assim: álbum dos anos 80 que você ainda ouve. Bom, aqui poderia mostrar talvez 60 ou 70% da minha coleção, que a grande maioria dos álbuns que eu tenho é dos anos 80, é da década de 80. Então fica difícil trazer apenas um álbum para demonstrar, né? Tipo, tem muita coisa, mas eu vou trazer um em particular que eu curto muito, que para mim é o melhor da banda, o Slippery When Wet, do Bon Jovi, de 1986. Esse material aqui é muito bacana e representa bem o que foi a década de 80, né? Muito hard rock, então é um álbum aí que eu curto bastante. A 13ª questão é uma pergunta meio polêmica aí, né? Artista cuja posição política te decepcionou. E aqui eu vou dizer assim, ó, nenhum, tá? Porque assim, ó, uma coisa que eu parei de acompanhar há muito tempo é política, e principalmente as pessoas, os artistas, né, e suas opiniões, porque a gente percebe que tem muita demagogia nesse meio, tá? Tem muita gente aí que se posiciona de um lado porque tá ganhando algo em troca. Então, uma coisa assim que com o passar do tempo eu aprendi a separar o artista, a obra do artista da pessoa. Porque com certeza, se muitas vezes um artista teve uma carreira excepcional, fez grandes obras, na parte pessoal em algum momento ele vai te decepcionar. Então eu meio que separei isso. Então eu particularmente hoje em dia não acompanho mais muita política, principalmente no nosso país. Acho que ficou algo muito chato.
ou é lado direito ou lado esquerdo. Eu acho que não pode ser esses extremos, tem que ter mais opções ali no meio, mas estão todos separando em dois saquinhos, vamos dizer assim. Então eu acho que isso é bem negativo para o nosso país, para o nosso futuro. Então realmente eu não acompanho muito nem o que os artistas estão fazendo. Eu sei que tem gente que acompanha muito a vida pessoal. Eu particularmente, com o tempo eu aprendi assim para acompanhar mais a obra. Não me interessa muito o que a pessoa faz, porque a gente sabe que tem muita gente que tem um dom muito habilidoso, aí, principalmente na música, mas às vezes como pessoa é uma pessoa extremamente arrogante, chata, enfim. Então acho que a gente tem que separar um pouco, e por isso eu vou estar me abstendo dessa resposta. A 14ª questão pede para você mostrar um selo de uma gravadora que você gosta. É que eu vou mostrar de duas, tá? Por quê? Eu vou mostrar de duas gravadoras brasileiras. A primeira que eu vou mostrar é uma gravadora que foi muito especial, foi muito importante para o cenário do heavy metal nacional. E eu estou falando da Woodstock Discos, que eles lançaram grandes materiais, e um material que eu trago aqui, que foi lançado pela Woodstock, o primeiro EP do Halloween, lançado em 45 RPMs. Aqui está o selo da Woodstock, tem muito material, eu tenho bastante coisa da Woodstock. Eles eram uma gravadora, um selo especializado em heavy metal, lançaram muita coisa legal no Brasil. E falando em uma gravadora um pouquinho mais nova, que está fazendo um trabalho incrível, que na minha opinião, inclusive, eles estão forçando as gravadoras nacionais a se melhorarem. E aqui eu vou estar falando da Classic Metal. Eles lançaram inclusive esse LP duplo do Picture Live em São Paulo, né? Tem um dedinho aqui da Classic Metal. Lançaram box, edições especiais de vários artistas, de bandas que estavam aí esquecidas, com edições super caprichadas, com slipcase, pôster, encarte com várias páginas. Isso eu acho que fez com que outras gravadoras que já estavam solidificadas no mercado melhorassem. E um exemplo que eu dou aqui é a Alien Records. Eu acho que ela melhorou muito a qualidade dos seus lançamentos após a Classic Metal chegar. Porque a gente percebe que o capricho que o Dennis, o pessoal da Classic Metal tem, os lançamentos são muito bons, né? Incrível a qualidade. E com certeza das gravadoras novas aí que surgiram no Brasil, eu vou citar a Classic Metal. A 15ª questão pede para você mostrar uma sequência de 3 ótimos singles. Bom, eu não tenho exatamente 3 singles na sequência, mas eu tenho 2, né? Então eu vou mostrar singles do álbum do Magnum, o Vigilante, de 1986. Esse álbum aqui é muito legal, do Magnum. Para quem não conhece, o Magnum é uma banda de hard rock da Inglaterra, material muito bacana. E aqui eu tenho 2 singles deste álbum, né? Tem o Lonely Night, que é compacto de 7 polegadas, e o Midnight, You Won't Be Sleeping, também desse álbum. O terceiro que eu mostraria, caso eu tivesse, seria Need a Lot of Love, de 1987, porém eu não tenho esse single, mas eu vou mostrar um outro single do Magnum que eu tenho. Aqui é um max single, né, em 12 polegadas, que é o Heartbroken and Busted, só que esse é do álbum de 1990, Good Night LA. Então esse é um outro single do Magnum. A 16ª questão diz assim: uma compra na Record Store Day que você realmente ouve. Então, para quem não sabe, a Record Store Day tem ali um dia, uma semana, que eles lançam materiais bem exclusivos, né, tiragem limitadas de várias bandas ou artistas. Particularmente eu nunca tive acesso a nenhum desses materiais, então eu vou ter que pular essa questão, porque eu realmente não tenho nenhum item. E aqui ainda fala assim que você realmente ouve, né? Então, mas essa questão eu vou ter que realmente pular, porque eu não tenho nenhum material que foi comprado ou foi lançado
na Record Store Day e eu comprei depois. A 17ª questão diz assim: você pode reencarnar como qualquer artista vivo ou morto. Quem você escolheria? Nenhum. Porque assim, eu gostaria de ter o talento de muitos desses artistas, mas não a vida, né? Porque a gente não sabe, cada um tem seus problemas, as suas particularidades, e acho que cada um tem que viver a sua própria história, né? Mas com certeza eu gostaria de ter o talento, que a gente sabe que o talento na maioria das vezes é adquirido com muito esforço, muita dedicação, né? Então também teria que ter toda essa dedicação. Mas eu acho que um cara assim que eu acho que tem um talento incrível, que muitas vezes o pessoal não fala, que é um grande compositor, é o Tobias Sammet, do Avantasia, do Ed Guy. E aqui eu tenho um material que chegou agora no início de janeiro, tá? Essa versão aqui comemorativa, né, um vinil duplo, de 10 anos do The Mystery of Time. E veio uma versão aqui, um LP muito bonito. Comprei em promoção na Amazon, tava o preço de um LP simples, né? Que é um LP duplo, e valeu muito a pena aqui. Então esse ainda não mostrei ainda no canal, né? Nas aquisições, vai estar no próximo vídeo de aquisições. E com certeza o Tobias Sammet é um grande músico em si, né? Ele é um grande compositor, então com certeza o talento dele me admira muito, assim como grandes outros artistas, como Bruce Dickinson, o próprio André Matos, que a gente citou aqui, o Michael Kiske, falando na guitarra, o Adrian Smith, o Kiko Loureiro, enfim, tem muita gente boa, só que com certeza não escolheria para reencarnar, e sim para ter o talento, né, da pessoa, tá certo? 18ª questão diz assim: as melhores 3 linhas de uma música. Tem várias também, né? Então aqui eu vou escolher uma música que eu acho que tem uma letra bem forte, bem significativa, uma letra assim para frente, e eu vou escolher uma letra do Angra, do álbum Angels Cry, que foi composta pelo André Matos. Esse aqui é aquele vinil que foi relançado, né, há cerca de 1 ou 2 anos atrás, a versão vermelhona. Então pegar aqui que eu tenho aqui na colinha, né, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou escolher basicamente o refrão aqui, né, que diz assim: So carry on, there is a meaning to life, which someday we may find. Carry on, it's time to forget. Que basicamente significaria algo no sentido assim: então siga em frente, existe um sentido para a vida, que um dia talvez descobramos. Siga em frente, é hora de esquecer. Então realmente é uma letra bem positiva, para a gente esquecer muitas vezes coisas do passado, que a gente viveu coisas meio tristes, né? E esquecer e seguir adiante. Carry on. A 19ª questão diz assim: um álbum que você nunca se cansa. E aqui eu vou estar falando de uma grande obra do Marillion, o Season's End. Eu tenho aqui em 2 versões, inclusive essa versão aqui em Picture Disc, que é linda. E esse álbum aqui é de 1989, é uma verdadeira obra de arte. Marca como sendo o primeiro trabalho do vocalista Steve Hogarth no lugar do Fish. Esse trabalho do Marillion, o Season's End, eu não me canso de ouvir. Para mim isso aqui é uma verdadeira obra-prima da música, do neoprog, e eu curto muito, e vale a pena aí ouvir. Isso aqui eu posso ouvir desde que eu conheci esse álbum, que já tem acho que muitos anos. É um álbum que regularmente eu coloco para ouvir, principalmente músicas como Easter, a própria Season's End. Enfim, é um álbum muito legal que vale a pena aí ser apreciado. E a 20ª questão diz assim: compartilhe seu canal favorito da Vinyl Community. Bom, aqui fica difícil citar apenas um, mas eu gostaria de abranger um pouquinho mais e listar todos os canais que de alguma forma eu tenho interação aqui no canal do Garden of Metal. Tem vários, tem o Dissonante, o Cultura Metal, enfim.
Tem outros que eu até nem tenho tanto contato, mas eu admiro bastante. Eu, de uma forma geral, listo todo mundo aí que de alguma forma ou de outra a gente interage, seja direto ou indiretamente, né? Então esses canais são muito legais até para manter o canal aqui ativo, né? Para gravar um novo vídeo, para continuar essa questão de mostrar os seus itens, né? Então, porque às vezes dá uma cansada, às vezes a gente perde um pouco a vontade de gravar, mas com essa interação com esse pessoal aí que também é colecionador, fica mais divertido seguir com o canal adiante, né? Carry on! Então é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo respondendo as 20 questões da Vinyl Tag de 2025. Espero que vocês tenham gostado. As respostas foram sinceras, talvez não agradem a todo mundo, mas é o meu gosto pessoal, é o que eu trago para minha realidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!